Uma das dimensões em que a guerra vai acontecer é a dimensão cibernética. De repente vai acordar todo mundo e cadê seu saldo no banco? Não tem. Quer dizer, vai no especialista, procura o especialista. Não é coisa, estou em real estate, qual? Faço tudo. Calma. Tem um cara que é o melhor de residencial, tem um cara que é melhor de fundos de logística, imóveis para uso logístico, tem um cara que é melhor para aluguéis comerciais. O Bitcoin tem uma grande virtude que é justamente limitação da oferta. Isso é uma grande virtude, porque isso diz o seguinte, olha, se a demanda aumentar no tempo, o preço tem que subir, porque a oferta está relativamente limitada. Isso é bom, isso é uma virtude que as moedas fiduciárias não têm. Na hora que nós mudamos o regime do padrão ouro para as moedas fiduciárias, nós cortamos essa limitação. E de lá para cá, você tem as economias fiduciárias viraram experimentos extraordinários, a humanidade enriqueceu, foi tudo bem, só não contaram o final. A gente não sabe o final. A gente não sabe o final do experimento. E o final do experimento pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Depende da nossa transição desse sistema para o que vem depois. Eu achava que a transição aconteceria numa combinação de novas tecnologias com os fundamentos da moeda. Não adianta ter só a tecnologia. O exemplo que eu dou sempre é o seguinte, o Bitcoin é ótimo, é a moeda do futuro. Vai ali e compra um sanduíche no McDonald's, paga com Bitcoin. Toma um táxi, paga com Bitcoin. Se aceitarem, tá tudo certo. Porque moeda não é o que a gente imagina que tem valor. Essa é uma das funções da moeda, reserva de valor. Essa é uma bela, digamos assim, dimensão do Bitcoin. Pode ser uma reserva de valor. Todo mundo acha que é importante, mas um quadro de Picasso também é. É escasso, vai subir. É questão de tempo. Pode vender o Bitcoin, comprar um quadro de Picasso, pode vender o quadro de Picasso, comprar o Bitcoin. Você pode fazer. Mas você dificilmente compra um automóvel com um quadro de Picasso. Receber troco, a mesma coisa do Bitcoin, não é fácil. Mas ele tem essa virtude, uma das 3 virtudes da moeda. Só que ela tem uma outra que é meio de pagamento aceito universalmente. Ela está longe disso. Está muito longe ainda. Mas está muito longe. Então eu achava o seguinte, que unidade de conta. No meio de pagamento, ninguém vai fazer conta com aquilo. Ninguém vai fazer conta com aquilo, entendeu? Como é que eu vou fazer hoje? Vou poupar num banco, vou deixar 18 bitcoins. Como é que eu vou? Quanto é que custa essa torre de iluminação que nós estamos usando, esse microfone? 18 bitcoins, 20? Não dá. Não é unidade de conta, não é meio de pagamento aceito. Então ela está muito distante. Só que ela tem uma qualidade, o blockchain embaixo dela. Então é o que eu sempre imaginava. O futuro é uma combinação de nova tecnologia com a respeitabilidade e a confiabilidade dos governos. Então qual é o futuro? Para mim era óbvio. É o Central Bank Digital Currency. Ou seja, é uma moeda digital, como é o Bitcoin, só que ela está com o blockchain embaixo. Você tem todo o histórico, todas as transações, quer dizer, não dá para falsificar. O próprio governo, se for criar, ele tem que avisar, ó, estou aqui no counterfeiting, estou aqui falsificando moeda, estou criando um troço aqui. Então eu achava que ia ser uma combinação assim. Passei algum tempo pensando nisso. Israel e os países árabes, pela primeira vez, a Arábia Saudita estava assinando um acordo com Israel. Está muito próximo. Aquilo ia virar um dos maiores centros financeiros mundiais, porque agora, inclusive com essa guerra da Ucrânia, invasão da Ucrânia, guerra que a Rússia promoveu na Ucrânia, e com a tensão entre Estados Unidos e China, a própria função de Singapura se esvazia um pouco, porque Singapura era por onde o dinheiro todo entrava na Ásia, o dinheiro ocidental, e por onde o dinheiro todo também saía da Ásia e ia para os usos ocidentais. Isso agora murcha um pouco, por causa da tensão. Então, na hora que esse Oriente Médio pode virar o grande centro financeiro do mundo, e um hub também de comercial fantástico, as exportações brasileiras chegando, da mesma forma que elas foram para a China, elas agora invadindo a Índia também, né? O nosso comércio com a Índia é de 3, 4 bilhões de dólares por ano, como era com a China, Sim. 20 e poucos anos atrás, e hoje é 120 com a China. Nosso principal parceiro comercial hoje. Então, nós podemos agora fazer também um corredor em direção à Índia, passando pelo Oriente Médio, e de lá para cá também, os investimentos vindo para portos, rodovias, ferrovias, infraestrutura logística brasileira. Então, quando está tudo aparecendo, um desesperado faz essa ação absurda, barbárica, que é o que o Hamas fez. É intolerável, não dá. Você quer ter um concerto de nações, ninguém pode ter tolerância como uma organização que faz um negócio desse. E aqui, a mesma coisa, vem o Maduro, que já perdeu 6, 7 milhões de habitantes, todo mundo fugindo de lá, aí ele quer tocar fogo agora no continente, invadindo a Guiana. Então, a conversa são justamente os que perderam durante a fase de progresso, querendo aproveitar esse momento de hesitação e tensão no mundo para tentar virar a mesa e botar fogo em tudo. Eu acho que os americanos e os chineses vão ter o juízo de saber que, como as duas maiores potências, cada um tem que virar para os seus associados e falar, olha, behave, vamos parar com essa confusão aí, porque são os dois grandes perdedores. A China é a maior traída do mundo hoje. Se parar o comércio mundial, para a China é um desastre. É um mergulho no fundo do poço. Eu acredito que não vai escalar para uma grande guerra, mas estava dizendo justamente das incertezas e a gente falando dos investimentos e falando então do Bitcoin, que é o seguinte, se, por acaso, o mundo mergulhar nessa espiral, nessa escalada de violência, uma das dimensões em que a guerra vai acontecer é a dimensão cibernética. De repente vai acordar todo mundo e cadê seu saldo no banco? Não tem. Então, parte do pacote que faz o hedge contra um ataque a uma moeda fiduciária vai ser o Bitcoin. Então, os bancos centrais estão comprando loucamente ouro e os privados estão fazendo a corrida ao Bitcoin. Então, por razões que não são as que pensaram originalmente, isso pode até ser uma espécie de reserva de valor. A grande verdade
verdade é que a tecnologia e os usos e costumes. Então tem tecnologia, mas às vezes não tem os usos e costumes. Mas quando esses dois convergem, aí é incontornável a solução. Então, por exemplo, se chegar a esse ponto de todo mundo ter capacidade de, usando o iPhone, fazer Pix para cá, para lá, baseado numa moeda que tem um lastro, que é supranacional, que é essa vendabilidade no tempo e no espaço, e é supranacional, ou seja, não pode ser, digamos assim, destruída pelos abusos que os governantes têm demonstrado sucessivamente fazer contra a moeda fiduciária, acabou o obstáculo que o Keynes via contra as moedas, contra o ouro, porque o Keynes falava assim, o ouro é uma relíquia bárbara, porque, afinal de contas, quem é que vai carregar isso de um lado para o outro? Temos aqui um negócio fiduciário e tal. Você fala, bom, mas por que o ouro estava aí tão recentemente? Cadê a grande depressão na fase que o ouro era o padrão ouro? Não tinha. Porque o banco quebrou, todo mundo perdeu tudo e acabou. Agora, com a moeda fiduciária, não pode deixar o banco quebrar, tem que garantir os depositantes, tem que fazer isso, fazer aquilo, aí de repente, aí o governo entra, aí prorroga aquele negócio, em vez de deixar ter uma perda de capital, garante. O Federal Deposit Insurance Corporation garante os mais frágeis. Agora, o cara é super rico, o banco quebrou, você tem que... Quer dizer que se ele comprou uma debênture de uma empresa e a empresa quebrou, ele perde tudo. Agora, se ele tiver no banco, ele não perde nada. Que absurdo é esse? Que assimetria é essa? O Silicon Valley Bank, quando quebrou, resgataram todo mundo nos Você Estados está Unidos. entendendo? Então, essas coisas acabam levando a população ao uso e costume. Vai chegar um dia que o pessoal vai falar, olha, eu vou usar isso mesmo e eu não quero mais saber da moeda local. Aí o governo perdeu a senhoragem. O Milei chegou quase a fazer isso agora. O Milei chegou e falou, olha, a classe política não merece ter a capacidade de taxar sem representação a população. Porque é um taxation without representation. Eu estou botando um imposto inflacionário em vocês todos, tirando o dinheiro de vocês, sem vocês terem me dado esse poder. Então eu vou tirar o Banco Central da classe política. Vou acabar com o Banco Central. Na hora que ele falou isso, foi um pavor no mundo político. Então, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? O que será de nós? No fundo, é como se fosse uma fuga em direção a uma moeda supranacional privada, dizendo, olha, os políticos não merecem ter esse recurso para enganar a população. É claro, enquanto as vantagens da moeda fiduciária são maiores, elas continuam. Mas se os governos continuam com a dívida PIB 200%, como é no Japão, 100 e poucos por cento, como está chegando na Europa, em vários países, e aí começa o risco, e a população é declinante. Sim. Vai chegar lá na frente e os jovens vão ter que pagar aquele serviço da dívida. Vai juntar uma turma jovem lá e falar, não vou pagar esse troço não. Mas de quem que é isso? É nosso mesmo. Vai começar uma correria. Chegar num ponto desse, o grande experimento da moeda fiduciária terá acabado. Eu acho que antes de chegar num ponto desse, os usos e costumes e a tecnologia vão prover soluções. Nós não sabemos ainda qual é. Eu achei que ia ser o Digital Bank Central Digital Currency. Pelo jeito que os governos continuam gastando muito, não vai dar. Porque vai ser digital, mas não vai ter o trust. Não vai ter a confiança. Então, não é o Bitcoin ainda.